Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal do YouTube do Síndico Magistral. É um projeto, que faz parte do grupo Roche Serviços, que é uma empresa, de facilities, que presta diversos serviços, não só para condomínios, como a gente entende vários tipos de condomínio, mas também outros empreendimentos, industriais, comerciais e residenciais. Ok? Nós vamos deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer melhor os nossos serviços, ok? Bom, nós vamos colocar aqui alguns avisos importantes, Primeiro é que não deixe de se inscrever no nosso canal para que você fique, atualizado com as notícias sobre gestão condominial, E um segundo aviso importante é que logo após, a aula a gente tem o guia de estudo, que é um complemento prático desta aula em vídeo, para que você possa praticar, no seu ambiente condominial, Então nós vamos estar dando início, a uma nova série, que nós trabalhamos aqui sobre essa questão da polarização, que a gente ouve falar muito no nosso dia a dia e como que isso chega no ambiente condominial, Então nós vamos estar discutindo hoje, nessa aula, o verdadeiro motivo, pelo qual os condomínios, estão se tornando, ambientes hostis, Nós vamos discutir algumas ideias aqui com você. Bom, a primeira coisa que a gente vai estar abordando é que, de certa maneira, existe uma ilusão que é muito comum sobre condomínios, que é a ideia de que são apenas estruturas físicas, composta, estruturas físicas, de uma maneira geral, que é constituído de prédio, elevador, garagem, portaria. Mas essa visão está completamente errada, da maneira como a gente olha para os condomínios. Então, um condomínio, ele não é um edifício, O que ele é? É preciso se compreender que ele é um sistema social comprimido, Uma pequena sociedade vertical, que absorve todas as tensões do mundo externo, incluindo, de certa forma, a polarização política que vemos nas ruas, nas mídias sociais e nas conversas do dia a dia. Ou seja, esse pequeno universo social, ele absorve todas essas ocorrências, da sociedade, quer dizer, elas acabam também se refletindo no ambiente condominial. Bom, então nós queremos ver um pouco aqui com vocês, o condomínio como esse microcosmo social, Ou seja, dentro de um condomínio a gente tem uma diversidade de identidades. Aí você vai ter pessoas com histórias, valores e visões de mundo completamente diferentes vivendo no mesmo espaço vertical, Nós temos o que a gente chama também de uma polarização afetiva, ou seja, não é mais discordar da opinião do outro, é rejeitar a própria pessoa como ameaça, ou seja, o outro passa a ser visto como uma ameaça. É isso que a gente chama da polarização afetiva, quer dizer, ela é diferente da polarização política relacionados a ideias, por exemplo. E nós temos também dentro desse espaço, o que a gente chama de uma convivência obrigatória, Porque você comprou o empreendimento, você não escolhe o seu vizinho, Então você não pode deixar de seguir o vizinho. Você encontra com ele no elevador todos os dias, quer dizer, aqui você não tem como, você se esquivar, vamos dizer assim, do seu vizinho. Ele faz parte do seu dia a dia. Então, portanto, os condomínios, eles funcionam como uma réplica em miniatura da sociedade. Quer dizer, é importante esse entendimento. O problema não é a divergência, como a gente observa. A divergência, ela é o quê? Saudável, Isso aqui é muito porque a divergência nos permite o crescimento e o desenvolvimento, principalmente no aspecto coletivo, O problema é quando o outro deixa de ser alguém com quem você discorda e passa a ser alguém que você percebe como uma ameaça ao seu sistema de valores, ideias e assim sucessivamente. Isso é devastador
em um ambiente onde a convivência ela não é opcional, né? Então percebam que você vê o outro como a ameaça que caracteriza o que a gente chama de polarização afetiva. Isso é muito prejudicial à convivência do dia a dia. Agora, por outro lado, nós temos, dentro desse contexto, que são quando as decisões técnicas se tornam conflitos ideológicos, né? Ou seja, vamos olhar aqui para o caso de uma obra necessária. Ela deixa de ser decisão técnica e passa a ser interpretada como decisão política. Quer dizer, você começa a misturar as coisas, né, baseado na sua ideia ideológica, né? Então você começa a misturar o que é técnico, né, do que é emocional. Fornecedor neutro, por exemplo. Ele deixa de ser apenas um prestador de serviço e passa a ser associado a um lado. Quer dizer, então, se o Conselho Fiscal, junto com o síndico, né, toma a decisão por um determinado fornecedor, esse fornecedor passa a ser visto como associado ao síndico e ao conselho, por exemplo, né? Mensagem simples. Até uma comunicação neutra no grupo pode ser interpretada como uma provocação. Então percebam que as pessoas como se abandonassem o lado racional e passasse a ser 100% dominada pelas emoções, né? Portanto, em um ambiente que ele é polarizado, tudo se contamina. Isso acontece porque o cérebro humano ele busca coerência com as suas crenças. Olha, isso aqui é fundamental. Quer dizer, as coerências com as suas crenças. Quando a identidade está ativada, tudo é interpretado através desse filtro ideológico, né? E esse filtro ideológico ele vai buscar a coerência com as suas crenças. Não importa o fato, importa a narrativa. Então, essa aqui é fundamental. O fato em si não tem nenhuma importância, mas o que prevalece dentro desse contexto é a narrativa. E o resultado é sempre o mesmo. A confiança desaparece e sem confiança nenhuma organização funciona. E os condomínios podem ser vistos como uma organização social complexa, né? E o colapso silencioso da governança que a gente pode tratar aqui. Então a gente pode, de cara, dizer o seguinte: sem cooperação, a capacidade do condomínio de funcionar, ele entra em colapso, né? Então, esse lado cooperativo, independentemente de crenças ideológicas, ele é fundamental, né? E dentro desse contexto, a gente surge o quê? Grupos, né? Que são o quê? São grupos antagônicos que se formam e se fortalecem dentro do ambiente condominial, não é? É o grupo do nós contra eles, por exemplo. As decisões, elas travam, né? Consensos se tornam impossíveis de alcançar sobre determinada obra, por exemplo, sobre determinado projeto. Por quê? Por causa dessa polarização entre os grupos antagônicos, né? A governança, nesse caso aqui, ela colapsa, né? A administração perde legitimidade e eficácia, né? Por causa que o contexto ele fica contaminado. Portanto, tudo isso aqui que a gente observa, desses três fatores, eles têm implicação exatamente nesse contexto, porque sem isso você não tem cooperação e sem cooperação o condomínio ele entra em colapso, ou seja, ele não tem como funcionar, né? Então aqui está o ponto mais perigoso do que nós estamos falando aqui. Quer dizer, a polarização não destrói apenas as relações pessoais, ela destrói a capacidade do condomínio de funcionar como organização, quer dizer, essa capacidade dele funcionar como um todo. Porque um condomínio, ele depende de uma coisa acima de todas as outras, ou seja, do que ele mais depende? É da cooperação. Sem ela, o sistema social entra em colapso silencioso, onde nada mais se resolve e tudo vira motivo de conflito.
Não é? Então vocês percebam, não é, a gravidade quando a gente olha para a polarização pelo aspecto da afetividade. Quer dizer, olha as consequências que elas traz para o ambiente condominial. Né? Bom, então no próximo capítulo, né, dessa história que nós estamos discutindo aqui com vocês, a gente vai abordar o seguinte: a polarização não acontece sozinha. Ela precisa o quê? De um amplificador. E nos condomínios modernos, esse amplificador tem um nome muito específico. Na próxima aula, você vai entender como um simples grupo de WhatsApp pode se transformar no maior gerador de conflitos dentro de um condomínio. E por que a tecnologia, que deveria facilitar a comunicação, está, na verdade, acelerando o processo de deterioração das relações condominiais. Essa palavra foi difícil, né? Bom, então na próxima aula nós vamos abordar como grupos de WhatsApp amplificam, né, conflitos e destrói a convivência pacífica em condomínios. Ok? Portanto, eu sou, finalizando, eu sou Albélio Dias, eu sou professor, escritor e gestor condominial. Vocês têm aqui o meu e-mail para contato e sou autor desses 3 livros aqui, né, que é o Condomínio em Perspectiva Multidisciplinar, Excelência na Gestão Condominial e o mais recente, O Fator Humano no Condomínio. Né? Então, todas essas questões que a gente abordou aqui, você pode encontrar, né, maiores entendimentos nesse livro, O Fator Humano no Condomínio. O link para a aquisição desse livro nós vamos deixar na descrição do vídeo. Okay? Portanto, espero que essa pequena aula, né, sobre polarização, onde nós procuramos abordar os aspectos afetivos, o quanto que isso é prejudicial para as relações no ambiente condominial. Né? Não deixe de compartilhar, né, esse vídeo, reveja ele várias vezes, né, para que você possa absorver este conteúdo. E não deixe, né, lembrando aqui mais uma vez, de baixar o guia de estudo, que é um complemento prático desta aula, ou seja, é um roteiro de atividades para que você possa colocar em prática no seu condomínio. Ok? Então, um grande abraço e nos veremos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.